Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus foi a Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, existe uma piscina rodeada por 5 corredores cobertos. Em hebraico, a piscina se chamava Betesda. Muitos doentes ficavam aí deitados. Eram cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. O primeiro doente que entrasse na piscina, depois que a água fosse movida, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí ficava o homem que estava doente. Havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e ficou sabendo que estava doente. Havia muito tempo. Então lhe perguntou: "Você quer ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina. Quando a água está se movendo, quando eu vou chegando, o outro já entrou na minha frente." Jesus disse-lhe: "Levante-se, pegue sua cama e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a sua cama e começou a andar. Era um dia de sábado, por isso muitas autoridades dos judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "Hoje é dia de sábado, a lei não permite que você carregue a cama." Para a barca, onde chegou à margem que estava indo. Ele respondeu: "Aquele homem me curou. Pegue sua cama." E disse: "Pegue sua cama e ande." Então os dirigentes dos judeus perguntaram: "Quem foi que disse a você para pegar a sua cama e andar?" O homem que tinha sido curado não sabia quem era, porque Jesus tinha desaparecido do meio das pessoas que estavam reunidas nesse lugar. Mais tarde, Jesus encontrou aquele homem no templo. Ele disse: "Você ficou curado. Não pegue de novo, para que não lhe aconteça alguma coisa pior." Então o homem saiu e disse às autoridades que tinha sido Jesus quem havia curado. Então as autoridades dos judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele havia curado no dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Qual é a medida para a nossa cura? Qual é a nossa lei máxima para curar o outro? Hoje Jesus nos ensina que não existe, praticamente. Bom, vemos aí uma pessoa que estava com uma doença grave, né? E naquela época a maioria das doenças que as pessoas pegavam que eram contagiosas, elas ficavam separadas, ficavam em um lugar retirado, para que elas não conseguissem contaminar as pessoas, né? E isso era até lei. E quando as pessoas, por exemplo, quando passava um leproso na rua, que a pessoa passava e não tinha essa doença, ele gritava, né, para que as pessoas soubessem: "Leproso, leproso!" E ele gritava para que ninguém conseguisse se contagiar com aquela doença. E naqueles dias as pessoas ficavam sabendo de uma piscina que existia e que todos os dias o anjo do Senhor vinha
e sacudia a água. Todo aquele que entrasse dentro da piscina ficava curado. Quem é a água viva que a gente conhece? É o próprio Jesus. É o próprio Deus. É o próprio Deus que se fazia naquela água daquela piscina. Era o próprio Deus, era o próprio Jesus que se fazia água, que curava as pessoas. Então podemos dizer que muitos doentes ficaram curados através de Jesus. Muito bem. Um homem não conseguia ir para lá. Ele tinha uma doença muito grave. Ficava na cama. E então Jesus, vendo o homem e sabendo da doença que ele tinha, ele disse: "Você quer ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água está se movendo. Quando vou chegando, outro já entrou na minha frente." Então Jesus disse: "Levante-se, pegue sua cama e ande." O que Jesus disse serve de exemplo para nós. Muitas das vezes, para a gente fazer o nosso milagre, a gente não tem que ficar parado esperando que Jesus venha no nosso encontro. A gente tem que pegar a nossa cama e levantar e andar. Porque se a gente ficar parado, o encardido toma conta do nosso cérebro. Lembra aquela frase que é um ditado popular: mente vazia, oficina do encardido. E quando a gente está parado, corpo parado também é a oficina dele. Porque Jesus não quer que a gente fique parado. Jesus nos deu 2 braços e 2 pernas para que a gente ande e faça as coisas. Ah, mas e eu que tenho alguma doença, que não consigo andar? Mesmo assim, Jesus te deu um dom para que você consiga exercê-lo, né? Muitas das vezes você não tem alguma parte, algum membro do seu corpo, mas você consegue fazer uma coisa que você faz bem. Isso é dom de Deus. Deus não quer que você fique parado. Deus não quer que você fique calado. Aliás, quantos padres, quantas pessoas, membros da igreja, que perdem a vida hoje em dia. Gente, isso é uma coisa medonha. As pessoas perdendo a vida todos os dias. Tem um caso: homem matou não sei quem, namorado matou namorada, e homem se enforcou debaixo da ponte, né? Pessoa se mata dentro do banheiro, né? Um padre, muitos padres hoje perdendo a vida. Orem pelos padres. Não é à toa que o Papa Francisco fala: rezem pelos padres, rezem pelos leigos. Porque a gente não pode ficar parado vendo tudo isso acontecer, vendo todas essas coisas acontecer. Isso é o encardido que atenta. Nós, acima de tudo, nós temos o dever e a obrigação, como católico, de rezar por aqueles que tentam tirar a sua vida. Porque isso não é dom de Deus. Deus não quer que a gente morre. Ah, mas então por que o fulano de tal lá morreu? De tal doença? Porque era a hora dele. Porque Jesus chegou num ponto que Jesus veio na cama dele, no seu leito de morte, e falou: vamos lá, vem comigo. Você não tem mais jeito, não. Jesus acredita que o nosso momento, no instante em que a gente está pisando no chão, que a gente está bem, Jesus acredita que aquele não é o momento da gente perder a vida. Que aquele é o momento da gente pegar a nossa cama, colocar atrás das costas e andar. Porque a partir do momento que a gente fica parado, o encardido toma conta. E aí a gente vai colocando no nosso cérebro: não, mas eu não tenho nada para fazer. Ah, por que muitas mães pegam no pé dos filhos para fazer as coisas de casa? Na época, quando eu era criança, eu não entendia.
Quando eu era criança, eu falava que eu me tratava como que eu era tratado como escravo. Muitas crianças têm esse entendimento, né? Quando vão fazer as coisas. Ah, mas minha mãe me trata feito escravo, né? Pergunta para as crianças. Mas isso não é tratar feito escravo, mas é para educar. Porque nós não podemos ficar parados. Aquela mãe, aquele pai que educa a criança para limpar a casa ou ao menos lavar a louça, é para você dar o incentivo para a criança que ela serve para alguma coisa. Que ela serve para fazer algo. Porque quando a criança não faz nada o dia inteiro em casa, a criança começa a pegar aquele sentimento, mas eu não faço nada em casa, mas eu não sirvo para nada, né? Eu não presto para fazer coisa nenhuma. E aí começa a carregar aquele ódio no seu coração, começa a ficar aquilo no seu consciente. E muitas das vezes, o que ela como adulto vai pensar? Vou tirar minha vida. Ninguém gosta de mim. Analise bem os pontos que você tem ao seu redor. Veja bem, Jesus já conhecia. O que o Evangelho está dizendo aqui? Jesus viu o homem deitado e ficou sabendo que ele estava doente. Ele já sabia que o homem tinha doença. Ele ficou sabendo por quem? Por outras pessoas que contaram para ele, mas não tiveram a coragem de ajudar o homem a levar o homem na piscina. Tiveram a coragem de contar para Jesus. Muitas das vezes nós somos assim. A gente conta nossas doenças para Jesus, mas a gente não tem a coragem de curar elas. Ah, mas como que eu vou curar a doença? Eu não sou médico? Rezando. Intercedendo. Você não pode chegar para Jesus e falar: tome o problema aí, segura. Você tem que segurar o seu problema como se fosse dom de Deus. Não é. Não é dom de Deus. Padre Léo falava uma coisa que é verdade. Nenhuma doença, nenhuma dor é dom de Deus. Porque Deus não quer ver a gente sofrendo. Mas quando você for querer ser curado, carregue o seu problema. Fale para Deus: Deus, eu tenho esse problema neste momento. Eu peço para que o Senhor cure meu problema. Para que o Senhor cure a minha enfermidade. Que o Senhor me torne cada vez mais servo de Ti. Honre o seu problema. E aí sim Jesus vai ficar sabendo. Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água está se movendo. E quando eu vou chegando já entrou outro à minha frente. Sempre é assim na nossa vida. Quando a gente está deitado, quando a gente está sofrendo, que a gente resolve negar os nossos problemas, Jesus, ele pergunta pra gente: você quer ser curado? E aí a gente coloca aqueles problemas em nós. Ah, mas Senhor, toda vez que eu vou para a igreja, toda vez que eu tento ir para a igreja, parece uma coisa, né? Parece que é um negócio. A última vez que eu fui tentar ir para a igreja, uma pessoa, minha amiga minha, faleceu e eu não pude ir. Tive que ir no enterro da minha amiga. Toda vez que eu vou tentar ir para a igreja, nunca dá certo, Senhor. E eu não sirvo para nada, para fazer nenhuma função. Você não serve ao encardito que está tentando seu cérebro. Acalma seu coração e pensa: qual foi a última vez que você se encontrou com Deus? Foi lá em 1970 e tantos? Ou foi ontem? Pense no seu coração. Porque Jesus era o único que podia ajudar aquele homem. Jesus é o único que pode ajudar a gente a levantar, pegar a nossa cama e andar. Mas se a gente jogar os problemas para ele, ele não vai ajudar a gente. Ele quer que a gente seja trabalhador. Porque senão muitas das vezes a gente vai ficar deitado lá no meio do caminho. Entendem?
Hoje é dia de sábado, a lei não permite que você carregue a sua cama. Ele respondeu: aquele homem que me curou disse: pegue sua cama e ande. Então os dirigentes e os judeus perguntaram: quem foi esse homem que pediu para você pegar a sua cama e andar? Eu já falei aqui sobre a lei dos judeus. Os judeus, eles não gostavam que Jesus fizesse as coisas no sábado, porque no sábado é um dia retirado para louvar e agradecer o Senhor. Na cabeça deles, no sábado não podia se fazer nada. Na cabeça deles, no sábado não podia nem você, por exemplo, carpir ou limpar a sua casa. No dia de sábado não podia. O dia de sábado era dedicado e voltado para exclusivamente o Deus, Senhor teu Deus. E no dia de sábado não se podia nem fazer nem carregar nada. Você não podia levantar, você tinha que ficar rezando o dia inteiro. Então, pegue a sua cama e ande, era como se você estivesse carregando algum peso. E peso não era o que eles queriam. Eles queriam que você ficasse normal e ia lá rezar. Jesus quer isso de você? Jesus quer que no sábado você fique parado? Claro que não. Sábado é prestado e voltado exclusivamente ao culto de Deus. Mas não é um dia vocacional a Deus. Isso é domingo. Domingo você vai na missa, dia de domingo, né? Participa da palavra de Deus. Aí você, depois que você reza a missa, você volta para sua casa e vai lá. E a ideia é que você fique na oração daquilo que você aprendeu na igreja, mas que também você comemore. E o sábado é a mesma coisa. Para aqueles que vão na missa de sábado, é claro. Para aqueles que vão na missa de sábado, vão lá, assistem a missa, voltam para casa e muitas das vezes aprendem com aquilo no seu cotidiano. Ah, mas quantas pessoas já me perguntaram, mas por que você assiste o Padre Léo todo dia? Porque todo dia eu aprendo uma coisa diferente com eles. E várias são as vezes que aqui neste canal eu pude ensinar coisas que ele me ensinou. A gente não pode manter a palavra de Deus guardada só porque é sábado. Seja qualquer outro dia da semana, nós somos obrigados a louvar e agradecer a Deus e a curar as pessoas que nós vemos na frente. Portanto, vamos pedir essa graça a Deus para a nossa vida, que Ele nos ajude a sermos mais ativos para com Deus. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que na palavra de Deus de hoje, que no dia de hoje, fique na paz e na alegria de Deus.